Hoje temos uma pessoa ilustre que nós vamos entrevistar, né? Coronel Severo, um grande amigo da Polícia Militar e, naturalmente, atualmente secretário executivo da Secretaria de Administração Penitenciária, é isso? Exatamente. Então, naturalmente, as viaturas que nós vemos hoje, azul e brancas, hoje, na realidade, estão sobre a sua secretaria, é isso? Sim. Essas viaturas, imagino que deva estar se referindo às viaturas de escolta, né? Que Certo. circulam aí o tempo todo pelas estradas do estado, nas avenidas nossas, são da Polícia Penal. Então, desde o dia 1º de janeiro desse ano, foi instituída a Polícia Penal do Estado de São Paulo, que foi a unificação de duas carreiras, que era o agente de segurança penitenciária e o agente de escolta e vigilância. Então, essas duas carreiras foram unificadas, dando origem à Polícia Penal. Compreende o quantitativo, coronel? Quantos hoje tem na Polícia Penal? Polícia Penal hoje ela está por volta de 30 mil homens e mulheres. É bastante gente. Muita gente. Bastante gente. Coronel, conta um pouquinho para nós, vamos voltar um pouco no tempo. Quando praticamente eu o conheci, o senhor estava no grupamento aéreo, é isso? Fala um pouquinho para nós dessa trajetória do senhor também na Polícia Militar. Bem, eu sou formado no ano de 1984, me formei da Academia da Polícia Militar do Barro Branco, saí como aspirante, depois fui galgando aí as promoções da carreira, né? Mas em 1993, depois de ter me submetido a um concurso, fui aprovado como piloto policial da Polícia Militar. Então, eu era primeiro-tenente ainda, em 1993. Um dos primeiros helicópteros, um dos primeiros? Não, já tinha mais tempo? Eu fui da quarta turma. Quarta turma. A aviação foi criada em 84, exatamente no mesmo ano em que eu me formei. A aviação foi criada no mês de agosto de 84. E lá permaneci, de 93 até 2011, quando eu fui promovido a coronel. Então, cheguei lá primeiro-tenente, assumi o comando da unidade como tenente-coronel, fui promovido a coronel, saí de lá, porque o comando lá era de tenente-coronel, então fui classificado em Sorocaba, num primeiro momento, mas 6 meses depois, por conta de uma reestruturação da Polícia Militar, a aviação passou a ser comando de coronel, propriamente dito, coronel full, que a gente fala. E acabei retornando, então eu comandei a unidade, a aviação por 2 vezes, como tenente-coronel e depois como coronel, já no status de grande comando, né? O senhor aposentou em que ano? Em 2016. Conta para nós um pouquinho da história do senhor em Brasília. Muito bem. Na aviação eu permaneci até 2012. 2013 e 2014 eu fui convidado pelo Comando-Geral para assumir a assessoria militar da presidência da Assembleia Legislativa. Fiquei 2 anos lá, 13 e 14. Depois, 2015 e metade de 16, eu também convidado pelo então comandante-geral, Coronel Gambaroni, eu assumi o Centro de Inteligência da Polícia Militar. Até o mês de julho, quando eu passaria para a reserva obrigatoriamente, né? Depois de perto de completar os 5 anos. Nesse meio tempo, com a mudança no governo federal, né, depois do impeachment da presidente Dilma, o então secretário da Segurança, o Dr. Alexandre de Moraes, ele foi convidado para ser ministro da Justiça e, ao compor lá a equipe dele, ele me convidou para assumir a direção-geral do Departamento Penitenciário Nacional, hoje chamado Secretaria Nacional de Políticas Penais. Então tive essa oportunidade rara, né, de poucos oficiais, muito poucos oficiais da Polícia Militar tiveram a oportunidade aí de assumir um cargo de 2º escalão no governo federal, e por lá eu permaneci 1 ano e 8 meses, tá? Quase até o final de 2017. Retornando para São Paulo, já no ano de 2018, né, assumi então a nova gestão do governo aqui, que foi o governo Dória, que
nomeou como secretário da administração penitenciária o coronel Nivaldo, que também foi comandante-geral que sucedeu o Gambaroni. Coronel Nivaldo Restivo. Nivaldo Restivo. E ele, sabendo até dessa experiência que eu tive em Brasília, na área prisional, ele me convidou para trabalhar com ele. Trabalhei lá, fui um assessor especial dele lá durante os 4 anos do governo anterior. E na virada deste governo, o secretário que assumiu, o coronel Marcelo Streiffinger, acabou me convidando para ser o secretário adjunto, né, que hoje se chama secretário executivo. E eu sei que nessa área aí, então, na área prisional, eu já estou aí há quase 10 anos. Interessante. 9 anos, para ser exato. Né? Somado com a PM, já vão para quase 40 anos. Sim, mais, hein? Sim, mais de 40 anos de trabalho. Mais 43 anos já. Dá um conselho para nós, coronel. A gente percebe que muitos policiais militares, independente da patente, muitas vezes aposentam e até muitas vezes entram em depressão por não ter trilhado caminhos que naturalmente pudessem levá-los a um segundo trabalho, a um segundo emprego, até ou tocar um negócio. Eu gostaria que o senhor pudesse nos ajudar, porque eu vejo que o senhor é ativo, sempre foi ativo, eu conheci o senhor há tempos atrás, e naturalmente qual seria uma boa dica, um bom conselho ao colega seu, independente da patente, que está aposentando e precisa de fato continuar a tocar essa vida? Sim. Antes, porém, qualquer opinião que eu dei aqui, é evidente que ela não vai encaixar para todo mundo. Conversávamos outro dia, né, que efetivamente nem todo mundo que aposenta tem a intenção de continuar. Alguns já querem parar mesmo, continuar trabalhando. Aí é uma coisa muito pessoal. Eu tenho diversos colegas de turma que se formaram comigo que declaradamente ou claramente sempre nunca demonstraram a intenção de continuar trabalhando, né? Mas essa opção, então, de continuar trabalhando está aberta para todo mundo que assim deseja. Mas eu diria o seguinte, baseado aí na minha experiência ou de diversos outros colegas que continuam trabalhando, a gente percebe que, como regra, são pessoas que se dedicaram, né? Que tiveram uma carreira aí de dedicação, uma carreira de estudo, né? Porque você pode tirar 30 anos na Polícia Militar, com exceção do último posto, que só chega a coronel quem presta o concurso para fazer o curso superior de polícia. Mas, tirando isso, a tenente-coronel todo mundo chega. É a carreira. Se dedicando, estudando, não se dedicando ou não estudando, ele chega. Então, o que a gente observa, pensando aqui, lembrando de nomes, pessoas aí que até lá a secretaria fica no centro, né? É muito comum, às vezes, eu encontrar com algum outro colega mais antigo, mais novo, já aposentado e que continua trabalhando. Então, hoje tem muitos policiais militares, e aí eu falo no genérico, né, no gênero, porque tanto oficiais como praças, muita gente trabalhando no serviço público, né? Essa gestão, não só essa gestão, sempre houve, mas nessa gestão eu diria que tem mais policiais militares aposentados no serviço público, continuando. Até porque, pela linha do governo, a própria origem do governador, boa parte da sua assessoria militar. Então, a gente pensa, né, que o militar ele tem, ou carrega até pela formação, um comportamento diferenciado, um tipo de trabalho diferente, né? No mínimo diferente. Né? No mínimo diferente. Então, mas em termos de conselho, é difícil falar alguma coisa assim, mas o que eu percebo, as pessoas que eu encontro volta e meia, se a gente parar para pensar o que elas têm em comum, pessoas que foram extremamente dedicadas na carreira, que estudaram, né? Estudaram ou estudam o que está fazendo. Então, por exemplo, quando eu fui para Brasília, convidado pelo
ministro Alexandre, eu não tinha conhecimento nenhum na área prisional. A bem da verdade, eu tenho consciência de que o convite se deu até por conta da atividade que eu vinha exercendo, que era na área de inteligência. Mas, enfim, estando lá, eu tive que mergulhar no estudo para entender, né? Para me aprofundar, para entender esse outro lado da segurança pública, né? Eu brinco, né, que depois de 35 anos prendendo criminosos, nada mais justo que tomar conta deles agora, né? Mas boa colocação, né? Eu colocaria esses dois requisitos, né, de marcas, né? Dedicação, né? A pessoa está dedicada, e o estudo é fundamental. Ninguém cresce em carreira nenhuma se não estudar. Interessante. Né? Então, tirando aí os afortunados que poucos vencem, né? Mas assumindo negócios da família, que passa de uma geração para outra. Mas são poucos. Mas pensando aqui no nosso público, né? Policial militar. É o esforço, a dedicação e o estudo. É o estudo. Não tem outro caminho, professor. Comandante, da última vez que eu entrevistei o senhor, nós comentamos sobre isso, mas eu quero enfatizar novamente, o grande motivo do respeito que eu tenho pelo senhor, que a minha família tem pelo senhor, é exatamente com relação a uma situação até atípica, né? O meu filho fazia o curso em Jundiaí, para piloto, e chegou uma hora que travou. Ele não conseguia, talvez em algumas matérias, ele não conseguia tirar as devidas notas, embora falasse fluentemente inglês, fala fluentemente inglês, o ICAO dele acho que é 5 ou 6, então, mas tinha 2 ou 3 matérias que ele não conseguia formar. Não virava. Não virava. E é um curso caro. E depois ele ter passado todo o tempo, pago um curso, realizando um sonho de ser piloto e tal, eu não tinha saída, porque eu não tenho nenhum conhecimento nessa área que o senhor é doutor. Resultado, eu resolvi procurá-lo, né? Eu falei, Coronel, estou com meu filho precisando de umas dicas aí. O senhor olhou para mim e falou, traz ele aqui. Aí eu levei ele no grupamento aéreo, e aí, naturalmente, uma coisa estranha aconteceu na vida de um pai que percebia que o meu filho é mega inteligente, então ele fazia muita coisa até pelo tirocínio dele, mas muitas vezes não dedicado ao estudo. E o senhor, na entrevista agora, falou exatamente sobre o estudo, né? Que a pessoa tem que ser dedicado e um bom estudante. E o senhor comentou com ele que ele deveria estudar. E é uma coisa interessante que aconteceu. Ele pegou os livros dele, livros de aviação, o senhor sabe, são enormes, né? E aí, naturalmente, ele falou, pai, tem alguém lá no sítio? A gente tem um sítio lá na região de Piquete, região do Vale Paraíba. Eu falei, não, tem só o caseiro e a esposa. Eu voltou indo para lá. E 3 meses depois, como eu comentei já com o senhor, o caseiro me liga. Ele falou, alguma coisa aconteceu, seu filho não sai da casa, mal eu vejo ele aqui. E aí eu fiquei até preocupado. Eu falei, tá, vou lá ver. Aí quando cheguei lá, eu encontrei o livro da aviação, mas cadernos enormes, 2, 3 cadernos juntos, que ele transcreveu, Coronel, literalmente, no lápis. Eu lembro que ele usou lápis, não caneta. Sim. Que a caneta você tem que manter ela numa posição para você conseguir escrever. Já o lápis, qualquer posição que ele enroscar ali, ele vai deixar. Então, e aí eu perguntei, o que você fez? Ele falou, não, eu segui o conselho do coronel, eu estudei muito, estou apto para fazer a prova e vou passar na prova, porque agora eu transcrevi os livros. Eu falei, você está brincando, filho? Ele falou, não, cara, e é fato. Foi lá, fez a prova, passou, se tornou um piloto, e a gente é muito grato ao senhor, e é interessante, ele não é militar. Eu não sou militar, eu sou da própria PM, né? Estou lá desde 99 na Polícia Militar pela própria PM. E essa atenção do senhor, essa dedicação, ela faz com que eu consiga entender o que o senhor acabou de falar, que nada mais justo do que cuidar daquelas pessoas que na minha atividade anterior, eu, pela razão do trabalho, acabava aprendendo. E o que eu puder fazer agora para fazer com que essa fase que eles estão passando seja até para a ressocialização deles, eu irei fazer. E eu entendo isso. Eu acredito, sinceramente, no que o senhor falou. Porque eu vejo que o senhor se preocupou com a pessoa que não era militar e, naturalmente, pôde ajudar a mudar a vida dela. Então, o exemplo muda, o exemplo arrasta. Então, esse é o grande motivo de estar agradecido ao senhor, mas eu não imaginava que eu encontraria o senhor agora numa atividade na qual, de fevereiro para cá, conforme o senhor falou, a questão penal
cria, então, uma nova polícia no nosso país, e já nasce grande, né? Com Sim. 30 mil membros. Fala um pouquinho para nós, Coronel, com relação a essa atividade que a gente vai começar a ver policial penal, já estamos vendo, as viaturas já mudou a logo, já está escrito Polícia Penal, né? E aí, como é que a gente faz como cidadão para a gente entender que agora temos mais uma polícia? Exato, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal É, agora. então, a Polícia Penal, ela foi criada aqui no Estado em decorrência de uma emenda constitucional da Constituição Federal. Então, lá em 2019, em 2019 não, em 2019 foi aprovado uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que incluiu no artigo 144 da Constituição as polícias penais federal, dos estados e a distrital do Distrito Federal. Como consequência, em 2022, aqui no Estado, precisava também alterar a Constituição do Estado, para fazer constar no capítulo da Segurança Pública, incluir a Polícia Penal. Então, hoje, então, dentro da Segurança Pública, aqui e nos demais estados, você tem as polícias em nível estadual, né? As polícias militares, polícias civis, técnicos científicas e a Polícia Penal. E no caso de São Paulo existe uma exceção, que o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar. É. Nos demais estados é uma quinta instituição, Distinta, então. né? É distinta, Eram policiais militares, mas a maioria se tornou distinta. bombeiros Né? militares. Sobrou o que tem hoje como ainda no bojo da Polícia Militar, Só dos o estado, estados, só o estado de São Paulo, que o Corpo de Bombeiros ainda ele está inserido na Polícia Militar. Certo. A Polícia Penal, como eu disse, ela foi criada decorrente da unificação de duas carreiras aqui no estado. Na maioria dos demais estados era uma única carreira, que era o agente de segurança penitenciária. O estado de São Paulo tinha esse diferencial, porque aqui nós já tínhamos a atividade de escolta feita por uma carreira aqui do estado também. No resto do Brasil, é a Polícia Militar que fazia, ou que faz, a escolta, né? E aqui, até há pouco tempo atrás, a Polícia Militar no interior fazia a escolta dos carros de transporte de preso. Foram feitos 2 ou 3 concursos e a Polícia Penal acabou assumindo isso no estado inteiro. Então, essa mudança que você mencionou, que já, em vez de escolta, além da palavra escolta na viatura, agora já está lá também escrito Polícia Penal. Daqui, não sei exatamente quanto tempo, né, porque isso aí é gradativo, mas já foi aprovado um novo grafismo para as viaturas e uniforme da Polícia Penal, né? Porque o antigo ASP tinha um uniforme X, o agente de vigilância e escolta tinha um outro uniforme. Agora você então, como sendo uma instituição única, né, uma carreira única, também já foi aprovado o novo uniforme. Ele está aí em processo de compra, de aquisição, e acredito aí que nos próximos meses ou os próximos já anos... Já possamos estar vendo um novo fardamento, um novo policial. Novo fardamento, nova viatura. A Polícia Penal, ela é dedicada exclusivamente para a custódia do preso. Custódia essa, que acontece dentro da unidade, acontece na muralha da unidade, fazendo a segurança, e acontece do lado de fora fazendo as escoltas, né? Então, outras, para também não ficar nessas 3, é muito comum. Hoje mesmo devemos ter aí no minimamente de 20 a 30 presos que estão hospitalizados em tratamento médico. Então, a Polícia Penal... Então, por exemplo, o preso da unidade X, ele passou mal, precisou ser internado. Então vai ter um policial penal acompanhando ele no hospital. Então também tem essa outra atividade da custódia do preso no momento de internação dele, né? Interessante. E, como você mesmo disse, é uma polícia que já nasce muito grande, né? 33 mil homens, por volta de 30 mil,
mas na verdade nós temos um claro, um claro aí que temos um concurso que está para ser aberto, né? Na verdade, nós pleiteamos aí 3 concursos seguidos para 1.100 vagas. O que mudou no novo padrão agora da Polícia Penal? O que antes era um concurso de nível médio, agora vai ser para nível superior. Tá? Então, Interessante, cara. vai ser a primeira experiência nossa aí nesse concurso, nesse primeiro concurso, Para ver o interesse do para pessoal, ver para ver qual vai ser o grau de interesse. de interesse. Evidente, né, que o universo de pessoas possíveis para se Diminui. candidatar vai diminuir. Então, Mas ele é aberto para o país todo, por exemplo, quem não, tiver, qualquer concurso quem público vir assistir essa entrevista nossa, mora na Paraíba, ou mora, sei lá, em Pernambuco, Sim, ou no Rio sim, Grande do sim. Sul, ele é sabedor da data corretamente, Sim. faz a sua inscrição, vem para cá. O pré-requisito seria o nível superior. é um dos requisitos. Eu vou me deter na questão da escolaridade, que é a Tá. novidade, né? Que é o diferencial. Porque mudou. Como qualquer concurso público, é aberto a qualquer pessoa de qualquer lugar do país. Tá. Tá? É muito comum, assim como na Polícia Militar, os estados vizinhos, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio. Minas Gerais, Rio de Janeiro, é muito comum. Tanto policiais que vieram desses estados, como também paulistas que fizeram Migraram. concurso nesses estados. Eu tenho visto. Eu vejo, inclusive, em Minas Gerais. É, Muitos ali em Itajubá. sim, E eu sim. vejo eles pegando o ônibus de Lorena para Itajubá. Nós E temos... com fardamento diferenciado, CAC, né? Tá falando o policial penal. Policial, não, estou falando a Polícia Militar. Policial de PM de Minas é CAC. É Isso, CAC, né? A penal, uma vez feito esse novo fardamento, é nacional? Não, o fardamento é do Estado. Tudo bem, mas então cada estado também poderá ter a sua cor, cada estado Sim, pode já. ser. Já tem estados aí que já definiram, já adotaram, já escolheram um padrão, né? Isso varia de estado para estado. Tá, então aqui é que está para sair agora a caracterização das Sim, viaturas, sim. de acordo com o uniforme, as insígnias e tal. Exatamente. Diferenciado. Acho que no mês de maio foi apresentado ao governador do estado, lá no Palácio dos Bandeirantes, um novo grafismo de viatura, um novo uniforme. Foram feitas algumas peças, né, para poder apresentar. O governador autorizou, validou, né, Bacana. a proposta, e em breve teremos aí um novo grafismo de viatura e de uniforme dos policiais penais. Coronel, até por curiosidade, a gente veio uma fase da nossa vida vendo muitas vezes a questão dos presídios, na forma coloquial de falar, de virar. Né? Eu escutava muito isso, tendo aquela rebelião. E a gente já não ouve isso mais. O que o senhor atribui isso? A gestão, a questão... O que o senhor atribui? Não, tem vários fatores, professor. Uma coisa é verdade, pelo menos há 12, 13 anos, Você não vê falar a mais. Polícia Militar nunca mais precisou entrar num presídio. Já tem algum tempo, até bem mais que 12, 13 anos, que foi sendo instituído na administração penitenciária o grupo de intervenção rápida. Então, seria o equivalente do choque na Polícia Militar, só que Especificamente para essa situação. da Secretaria da Administração Penitenciária e hoje Polícia Penal. Então, hoje, todas as regiões do Estado, para efeito de divisão da Polícia Penal, são 6 regionais, coordenadorias regionais, e todas essas coordenadorias regionais possuem esses grupos de intervenção. Então, são policiais penais altamente qualificados. E conhecedores do sistema, né? Conhecedores, conhecem, até porque, Vieram salvo alguns grupos que são exclusivamente dedicados para isso, os demais grupos Acaba eles são trabalhando. formados no momento da crise. Tá. Então, são policiais penais que estão lá trabalhando, aconteceu alguma coisa, não necessariamente na unidade dele, mas na unidade próxima, se juntam, nós chamamos de células, né? Células de intervenção rápida. Se juntam 2, 3, 4, depende do tamanho do problema, e é o policial do dia a dia que está lá na unidade, ele põe lá o uniforme, que é preto,
põem o equipamento de proteção e vão atuar em conjunto nessa unidade. Então, com o diferencial de que a atuação da Polícia Militar, ela vinha, resolvia o problema E ir embora. e ia embora. Ali Então, não. e às vezes, invariavelmente, ficavam outros problemas. Nasciam Né? outros problemas. Nasciam outros problemas. Então, esse é um dos fatores que eu Atribui que diminuiu. que eu acredito aí que num conjunto com outras ações acabaram diminuindo. A própria construção de unidades nos últimos 10, 12 anos, então estamos falando aqui de 2013 para cá, 2014 principalmente, pelo menos 20 unidades, não vou lembrar do número exato, mas minimamente de 20 a 20 e poucas unidades foram inauguradas. Né? E já com outro sistema de segurança. Não, independente do sistema. Eu quero me calcar no seguinte: com a criação de muitas unidades nesse período, você foi diluindo aquela questão do superencarceramento. Entendi. Tá? Do excesso de preso. Entendi. Por que uma cadeia vira? Tem vários motivos. E um dos motivos é a superlotação. Né? Entendi. Então, com a construção de novas unidades nesse período, isso foi sendo diluído. Né? Outro aspecto importantíssimo, aqui no Estado nós temos uma linha de ação, todo preso que de uma forma ou de outra ele tenha uma liderança negativa identificada, se identificou na cadeia do município X lá. O preso ele exerce algum tipo de liderança negativa. Esse preso já é separado, já é levado para uma unidade específica. Né? Então, a constante observação e movimentação desses presos que exercem esse tipo de liderança... Você inibe a situação. Você inibe e você vai tirando aquelas peças que acabam liderando, ou possam ter um papel de liderança num eventual motim, né, dentro de uma unidade, e você vai levando para unidades com um grau de segurança maior. Né? Hoje o sistema ele possui 182 unidades. Isso que eu queria perguntar para o senhor. E destas, quantas são de 182 unidades de 3 níveis de segurança. Então, nós temos unidades assim, de grau máximo de segurança, embora possa ser dividido esse grau máximo em dois grupos. Grau máximo de segurança em relação a quem está lá dentro, né, que são lideranças, faccionados. E dentre esse total de unidades, que são cerca de, por volta de umas 30, existem 3 unidades que aí a gente não tem esse costume de chamar aqui, mas poderíamos atribuir de segurança máxima, considerá-las como segurança máxima. Por quê? São celas individuais, então, diferente das demais, apesar do grau de segurança ser um grau alto de segurança, as celas são lá para 8, 12, né? Mas em 3 dessas são celas individuais, de forma a ter um controle rigoroso e efetivo, né? Então o senhor atribui a isso, né? Esse é outro fator. E aí o próprio profissionalismo do policial penal, com o passar do tempo, o pessoal vem cada vez se especializando mais, os procedimentos cada vez mais padronizados, eficazes. Então são vários fatores que nos trazem um cenário atual de tranquilidade. E para nós civis é muito bom isso, porque é muito complexo ligar a televisão e ver uma situação de violência, muitas vezes em tempo real. Sim. E com a questão da internet hoje, muito fácil propagar, e, no entanto, a gente vê que acabou. É muito raro, até mesmo por notícias da internet, o senhor já não vê até falar por falar em internet, eu acabei esquecendo um outro fator importantíssimo. Nós temos todas essas unidades de grau de segurança alto, todas com bloqueadores de celular. Entendi. Então, esse é um outro fator
que acaba reduzindo a comunicação entre de uma unidade com outra, ou de alguma liderança que está do lado de fora com alguém que está preso, né? Então, esse é outro fator também. Na área da segurança ainda, todas as unidades nossas hoje possuem scanners corporais. Então, o scanner praticamente não passa nada. Interessante. Não passa nada. Então, é muito comum nos fins de semana, né? Pelo menos uma dúzia de visitantes, invariavelmente mulheres, acabam sendo presas aí por tentar entrar com droga, ou com celular, ou com uma placa de celular, ou com uma bateria, ou com um cartãozinho, um chip, né? Então, tudo isso dá para se resumir na palavra profissionalização. Então, houve uma evolução sensível, importante, né, desses últimos anos, seja na questão do próprio policial penal, equipamentos de segurança, rotinas estabelecidas, tudo isso acabou, eu colocaria na conta aí do porquê que hoje temos aí, felizmente, uma situação de tranquilidade. Comandante, não poderia deixar terminar essa nossa pequena entrevista, que o senhor desse para mim para nós, o nosso público, Sim. O que o senhor tem a dizer para nós hoje com relação à nossa tranquilidade? Porque eu vejo e assisti há pouco tempo atrás a passagem de comando no Barro Branco, onde o Coronel Coutinho assumiu, e no discurso dele ele comentou exatamente isso, e que o Estado, em 1980, era considerado o Estado de São Paulo, um dos estados mais complicados do mundo, mais complicado em termos de segurança. E hoje é um dos mais seguros do mundo. E, de novo, a questão que eu falei para o senhor, a gente não vê mais a questão de um preso, é uma rebelião de um preso, o senhor já explicou. Agora, deixa uma mensagem para o nosso telespectador, para que ele realmente não tenha só a sensação de segurança, mas que ele tenha a certeza da segurança no Estado de São Paulo. Porque nós estamos num estado relativamente seguro, Sim, comparado a outros estados da nossa nação. Dá uma mensagem para nós, porque esse é o objetivo do VilageCast, levar um pouco mais também de paz à população, de uma notícia séria, segura, por pessoas competentes, né? Aqui nesse estúdio passa o comandante-geral da Polícia Militar, passa agora o secretário da Secretaria da Administração Penitenciária, e vai passar também da Polícia Civil, o delegado, o comandante. Ou seja, a gente precisa dar um outro canal para as pessoas poder ter o conhecimento. Nós falamos um pouco sobre o sistema. Então, o sistema se aperfeiçoou. O Estado, então, tem uma polícia agora, de fato, penal. Então, isso é para dar mais tranquilidade a cada um de nós. Deixa uma mensagem para nós nesse sentido. A sensação de segurança, professor, a segurança pública, as polícias, eu diria assim que nós corremos contra a tecnologia. A questão da sensação de segurança, ela está diretamente relacionado ao que você vê, seja na televisão, ao que você recebe agora em tempo real pelo WhatsApp. Então, o tempo todo as pessoas estão sendo bombardeadas com notícias negativas. Então, é difícil passar, né, uma mensagem de que a sensação de segurança é verdadeira, ela é efetiva. Nunca conseguiremos por conta da própria disseminação. Qualquer programa de televisão hoje, da linha de programas policiais, é o que vende, é o que dá audiência. Impressionante, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: de fato, o estado de São Paulo, São Paulo não é o único estado, existem aí pelo menos mais 2 ou 3 estados que gozam aí de excelentes indicadores de violência, né? O principal deles, que é a taxa de homicídio, o estado de São Paulo é o primeiro, né, que tem a taxa mais baixa. Muito bom. Seguido muito próximo de Santa Catarina, que é um estado que também tem uma polícia muito efetiva. O que posso dizer é o seguinte: o estado de São Paulo, com toda a sua estrutura de segurança, é um dos estados que mais prende no Brasil. Impressionante, né? Não é à toa que a população prisional do estado ela é 1/3 de toda a população prisional do país. Veja só, se
o Brasil é o terceiro país do mundo com maior população prisional. Só perde para os Estados Unidos e para a China. Impressionante. Agora, veja lá, se o estado de São Paulo fosse um país, seríamos o 10º país do mundo com maior quantidade de presos. Impressionante. Tá? Isso, por um lado, ele tem o lado, bom e ruim. tem o lado negativo. Muitas entidades, muitas instituições fazem a leitura de que isso é ruim, né? Porque é um estado que prende muito, né? Mas, por outro lado, isso é um sinônimo de uma polícia efetiva. Eficiente. De uma polícia eficiente. Né? Então, a quantidade de presos hoje no estado de São Paulo, como eu disse, 1/3 do país está aqui, no estado de São Paulo. E isso só se deve ao trabalho de uma polícia efetiva. Né? Então, falar aqui é difícil, mesmo que fosse eu ouvindo. Entendi. Né? Olha, fique tranquilo. Não vai ter problema. Não fique tranquilo, fique atento. Alerta. Né? Fique alerta. Né? Hoje, o telefone, além de trazer notícia, é uma ferramenta de golpe também, que a todo momento a criminalidade está inventando novos golpes. Acabou o dinheiro de papel, ninguém assalta Sim. a gente atrás mais de então, real. A atenção Redobrada. É o ingrediente primeiro, aí, principal, da gente tentar passar imune, né? De sermos vítimas aí de um roubo, de um carro furtado, ou de qualquer outro tipo de crime. Né? Então, mas ainda assim, o que eu posso dizer com toda convicção, o estado de São Paulo tem uma das melhores e mais eficientes polícias do país. Né? Muito bom. Seja na polícia preventiva, na polícia militar, que quem na prática efetua a grande maioria das prisões, para passar uma noção de número. Por mês, as polícias, né, Polícia Militar, Polícia Civil, elas prendem por volta de 18 mil pessoas. Por mês. 18 mil pessoas. Entre prisões em flagrante e pessoas procuradas, que estavam com mandado de prisão aberto, né, ou foragidos, ou pessoas com mandado de prisão. Desses 18 mil, cerca de 10 mil, todos esses 18 mil passam pela audiência de custódia, né? É obrigatório. Desses 18 mil, cerca de 10 mil por mês entram no sistema. Então, efetivamente um número considerável. Impressionante. Né? E essa de 18, 10 terem a prisão efetivada, temporária convertida em preventiva, indica também um poder judiciário mais conservador. Atuante. Tá? O estado de São Paulo, são poucos os estados em que ele mais converte em preventiva do que libera. Né? Nós temos outras regiões, outros estados, que essa taxa é inversa. Mais libera do que converte em preventiva. Então, estamos num estado, temos problemas, lógico, que é o estado mais rico do país, é o estado com a maior população do país e, proporcionalmente, é verdadeiro afirmar que nós temos a maior quantidade de criminosos do país, nas ruas e presos também. Olha. E é isso aí, professor. Muito bom, muito obrigado. A todos vocês que nos assistiram, que a gente consiga entender realmente o que o coronel passou para cada um de nós, especialmente a questão que eu percebi que o senhor falou com relação à notícia negativa. São Paulo tem 12 milhões de pessoas, mas a mesma notícia que sai nos canais... A capital, né? Na capital, 12 milhões, né? Ou 44, 46 milhões do estado, né? Mas na capital são 12 milhões. Mas logo pela manhã você escuta de um sequestro, logo pela manhã você escuta de um assalto, logo pela manhã você escuta de um estupro. E aquele canal fala, o outro canal fala, eles falam do mesmo caso. Então, se eu pegar percentualmente, é quase nada que ocorre. Mas como é latente o dia todo na sua cabeça, que tal pessoa foi sequestrada, sobre um sequestro ultimamente, falaram quase 40 dias de uma menina que havia sumido. Quer dizer, aquilo vai assustando a gente que tem filho, que tem neto.
Então é como o senhor falou, também vai do que eu estou cultivando, né? Exatamente. Eu estou querendo cultuar o quê? Eu estou querendo ver o quê no meu celular? Então eu procuro ver notícias positivas. Agora, isso faz com que eu tenha cautela, que é o que o senhor passou para nós. Tá joia? Muito obrigado por sua entrevista, a todos que assistiram. Que a gente consiga entender que temos a nossa parte na segurança, especialmente na prevenção. Evitarmos os problemas. Mas, se ocorrerem, como foi o meu caso, já fui sequestrado aqui em São Paulo, um sequestro relâmpago que durou um dia, mas foi um dia que a gente nunca esquece, seria muito bom também que a gente tivesse essa certeza que temos uma ótima polícia militar. E agora, mais ainda, uma polícia penal. Tá joia? Exatamente. Muito obrigado, comandante. Eu que agradeço, Ficamos professor. à sua disposição de entrevistar, como nós comentamos aquele dia, os diretores, né? Vocês têm quantos presídios no estado de São Paulo, no total? 182. 180. Então o senhor tem 182 diretores de presídios. Sim, é isso? Sim. Vilas Cast à disposição, caso o senhor queira que a gente entreviste alguns deles, até para que as pessoas comecem a entender que há um marketing meio complicado, que onde chega um presídio, a cidade vai estragar, a cidade vai... Não, eu não vi isso em Presidente Prudente, eu não vi isso em Presidente Pitácio. Não, muito pelo contrário. Eu não vi em Taubaté isso, eu não vi em Pina, eu não vi no Potim. Nós temos fila de prefeitos querendo e se instale um presídio lá. Porque você construído. movimenta mais o comércio, você faz a coisa funcionar, muito mais pessoas mudam para lá e mais polícia também. Sim. E ao ter mais polícia, mais segurança. Não só a sensação, mas a segurança. Exatamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Grande abraço a todos. Venham com o nosso Boa próximo tarde entrevistado. Boa tarde a todos.